Olá, tudo bem? Eu sou o professor Alberto Veras e o tema da nossa aula de hoje é a hermenêutica constitucional. E para começar, vamos responder a uma pergunta básica. O que é a hermenêutica? De modo geral, a hermenêutica compreende um conjunto de métodos de interpretações que busca sistematizar os processos aplicáveis para determinar o sentido e o alcance das expressões utilizadas pelas leis. Através da hermenêutica, as leis são interpretadas de forma a aumentar a sua efetividade quando da sua aplicação ao caso concreto. Essa é a ideia geral. No entanto, em razão da superioridade hierárquica e da alta abstração das normas constitucionais, justifica-se o estabelecimento de uma hermenêutica constitucional que usa princípios e métodos próprios. Assim, a hermenêutica constitucional terá como objeto a interpretação das normas constitucionais, buscando a compreensão de seu conteúdo, e será viabilizada pelos métodos de interpretação constitucional que estabelecem procedimentos de sistematização interpretativa. Quais são os métodos de interpretação constitucional, professor? Os métodos de interpretação constitucional são 6. O hermenêutico clássico ou jurídico, o científico espiritual, o tópico problemático, o hermenêutico concretizador, o normativo estruturante e o de comparação constitucional. Em seu material didático você encontra o detalhamento de cada um desses métodos. A hermenêutica constitucional também apresenta princípios próprios, e são 10 no total, e vamos analisá-los um a um. O princípio da supremacia da Constituição estabelece que, em nosso sistema jurídico, existe uma hierarquia formal entre as normas constitucionais e infraconstitucionais. Os mecanismos de controle de constitucionalidade buscam garantir a supremacia constitucional. O princípio da unidade da Constituição considera que esta deverá ser sempre interpretada e entendida como um todo, e a sua interpretação deve se dar de forma a harmonizar aparentes contradições. O princípio da presunção de constitucionalidade das leis e dos atos do poder público faz supor que tais atos foram editados em conformidade às normas legais e constitucionais. Conforme o princípio do efeito integrador, o intérprete, ao buscar soluções para problemas jurídico-constitucionais, deve priorizar critérios que favoreçam a integração política e social. O princípio da interpretação conforme a Constituição, por sua vez, determina que uma norma, cujo conteúdo seja plural, deverá ser entendida e aplicada em harmonia com as disposições constitucionais. Segundo o princípio da harmonização, o intérprete, quando diante da concorrência entre direitos constitucionalmente protegidos, deverá combiná-los entre si, de modo a equilibrar a sua aplicação sem suprimir um ou outro. Pelo princípio da força normativa da Constituição, cabe ao intérprete buscar dar primazia à otimização das determinações constitucionais que possam contribuir para a melhor eficácia do texto constitucional. Nos termos do princípio da máxima efetividade, a interpretação deve conceder às normas constitucionais a maior eficácia possível. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fundamentam-se na equidade e na moderação, sendo aplicáveis em especial na situação de colisão entre valores constitucionalizados. Por fim, o princípio da conformidade funcional orienta a atuação dos tribunais e dos órgãos que interpretam a Constituição, no sentido de que estes devem evitar emitir decisões que se contraponham ao esquema organizatório funcional constitucionalmente determinado. Vamos concluir a nossa aula de hoje mencionando a teoria dos poderes implícitos. Segundo esta teoria, a Constituição, ao conceder uma função a determinado órgão ou instituição, também lhe confere de forma implícita os meios necessários à consecução integral desta atividade. O STF adotou este conceito em alguns de seus posicionamentos, especialmente em relação ao poder investigatório do Ministério Público e ao poder do Tribunal de Contas da União para conceder medidas cautelares no exercício de suas funções constitucionais. E é com essa observação que encerramos a nossa apresentação de hoje. Não deixe de examinar o seu material didático na sua área do aluno, que traz uma abordagem mais detalhada sobre os tópicos aqui analisados. Tenha em mente que a persistência é amiga da conquista. Se você quer alcançar patamares onde a maioria não chega, faça o que a maioria não faz. Estude, mantenha o foco e até a nossa próxima aula.